É crescendo. Para a pessoa que está do seu lado, o tema dessa palavra é crescendo na liderança familiar. Amém? Quantos aqui são pais e mães de alguém? Levanta a mão assim, pode deixar a mão para eu ver. O pai já é avô, né? Então quase todo mundo, né? Só as crianças ali. Que bênção. O nosso texto está baseado lá em Provérbios 22, versículo 6. Que fala assim: ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Amém? Quando os nossos líderes falaram que a gente ia trazer uma palavra, e a gente ia trazer uma palavra em casal, e que o tema era sobre liderança, né? O Caio, quando a gente foi conversar, ele disse: amor, a gente precisa falar sobre liderança familiar. E a gente passou a semana toda escutando algumas coisas sobre liderança. E a gente não tinha esboçado ainda nada, Deus não tinha falado conosco. E ele dizendo assim: amor, vamos falar sobre a liderança inútil, que a gente tinha assistido um podcast que falava sobre isso. E eu, amor, na hora que você falou pra gente falar sobre liderança familiar, Deus falou comigo que era esse tema. E Deus tem falado muito comigo sobre paternidade. Porque quando a gente conhece a nossa paternidade em Deus, automaticamente nós temos uma identidade. E essa é a nossa identidade original. A identidade que lá antes da criação do mundo Deus pensou sobre nós. E todos os dias. E hoje a gente vai falar sobre família. Porque família é um projeto de Deus. Quantos que família é de Deus? Então diga: a minha família é um projeto. É um projeto de Deus. E Deus, pensando nesse projeto, Ele deu autonomia, Ele deu domínio. Lá em Gênesis 1:26, Deus fala para o homem: vai, domina a terra. Então naquele momento Deus estava dando autoridade para que Adão dominasse a terra. Mas com o pecado, o homem ele saiu da posição original que ele estava diante da presença de Deus. E com isso ele rompe esse domínio, esse poder de guia. Ele te deu o domínio da sua casa. Tanto você como homem, como você mulher, deu o domínio. Vamos dividir esse microfone aqui está com... Só complementando o que a Brenda falou agora no início sobre a liderança familiar. A gente estava meditando nessa palavra e até tremendo, porque essa semana a gente teve a capacitação destino, né? E teve o seminário. E o tema do seminário da minha equipe foi justamente a bênção da paternidade. E a gente estudando a equipe sobre esse tema, na palavra, né, fala que Deus realmente instituiu o pai como essa liderança, né, da família. E instituiu o pai como rei. Mas não para ele simplesmente gozar dos benefícios de ser um rei, né? Mas sim pela responsabilidade que o pai tem na família, a responsabilidade que o líder, como o pai, tem na família. E o que a Brenda estava falando, né, que Deus instituiu essas características,
mas o pecado a afastou, ele diz. Deus, ele nos deu o dom de a nossa casa, para a gente governar o nosso lar, mas o pecado, ele tira o domínio da nossa vida. Ai, Brenda, eu estava até lendo um livro ontem, eu estava dizendo para o Caio o quanto será que às vezes a gente acha que o pecado tirou o domínio da nossa vida, mas Deus deu o domínio da nossa vida para Satanás, e não. Quando a gente peca, a gente dá o nosso domínio para Satanás. Não é Deus, Deus não tem nada a ver com isso. E eu estava dizendo para o Caio que é interessante que a Bíblia ela fala que Deus constantemente quer organizar, dizer, não, minha filha, me deu o domínio de novo para que eu possa te dar de novo e você não dê para Satanás. E quando Adão ele peca, ele não afetou somente a sua família ou a sua vida, ele afetou também a sua descendência. Ela veio sobre nós, os erros, as consequências veio sobre nós, e a gente precisa entender isso, a natureza adâmica, e receber a natureza de Cristo, a natureza messiânica, a natureza que vai fazer com que a gente domine e reja a nossa casa conforme Deus quer. A gente precisa entender que a nossa família é algo consagrado de Deus, é um projeto de Deus, é um lugar onde a gente mais tem que ter cuidado. E eu sou prova viva disso, né? A mãe ela estava falando aqui sobre que ela e o meu pai fizeram uma aliança de fé e de não nada mais roubar a sua fé. E às vezes Satanás ele usa os filhos para roubar a fé. E ele por muitas vezes usou a minha vida, os meus pais. Mas quando a gente entende que a família é um projeto de Deus, que ela permanece firme. Porque é como esse texto fala. Esse texto, ele diz que se você ensinar a criança num caminho, ela jamais vai se desviar dele. E ai, Brenda, mas na minha vida não é assim. Por muito tempo eu me desviei do caminho. Mas toda vida que eu me desviava do caminho, eu lembrava de muitas coisas que meus pais me ensinaram. E o Espírito Santo ali, mesmo distante, ele ministrava a minha vida. Minha filha, o seu lugar não é aí. Porque Deus, ele é um Deus de geração. É interessante que Deus, ele usa a nossa própria família para falar isso pra gente, né? Eu lembro que quando eu me afastei também dos caminhos de Deus, a minha mãe me dava o carinho, me dava o colo e falava, filho, esse não é o sonho de Deus para a tua vida. Não foi isso que eu pedi a Deus, né? Mas não porque ela estava com vergonha de mim, ela estava triste pelo caminho que eu estava trilhando, né? E ela, como minha cobertura espiritual, porque a família é um ministério, ela como cobertura espiritual, ela estava preocupada com a ovelha dela. E diga para a pessoa que está do seu lado, Deus é um Deus de geração. Deus de geração. Né? A Bíblia fala que o pai estava trazendo essa palavra, dizendo que o casal, né, é um só. E ele disse que Deus ele é um Deus de geração. Ele é Deus de Abraão, ele é Deus de Isaac, ele é Deus de Jacó, ele é o Deus do Flaube, ele é o Deus da Márcia, ele é o Deus da Brenda, é o Deus da Karen. E talvez hoje você não esteja a sua família e os seus filhos aqui. Mas você precisa profetizar e agir como alguém que está no lugar original em Deus. Lá em Efésios tem vários versículos que falam que nós temos que estar em Cristo. Meus pais, eles estavam em Cristo. E eu sei que nas orações da vida, para que um dia eu voltasse para o meu original em Cristo.
Porque eles entenderam que a família é um projeto de Deus. E que Deus, ele é um Deus de geração. Então, o primeiro campo da nossa liderança, né? Hoje a gente está aqui como líderes. E o campo da nossa liderança é a nossa casa. Não adianta se antes a gente não liderar a nossa casa. E isso eu quero abrir a Bíblia com vocês lá em 1 Timóteo 3, do 4 ao 5. Tá. Amém? Todo mundo achou? 1 Timóteo 3, versículo 4 e 5. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Muito forte, né? Esse versículo é Paulo escrevendo uma carta para Timóteo. E eu vi, né, ele falando sobre os bispos, sobre a responsabilidade daqueles que estão em liderança. E muitas vezes eu fui motivo de desonra para os meus pais. E imagine aí o que estava no pensamento deles. Meus pais, eles já pregavam na igreja. E as pessoas conhecem a nossa vida. Nossa vida não é nem missão 007 que é escondida. Todo mundo sabe. E o meu pai e meus pais sempre foram muito verdadeiros. E nunca esconderam nada de ninguém. E você precisa estar em Cristo. Você precisa saber que Deus é um Deus de geração. Você precisa reconhecer a paternidade de Deus para passar por essas coisas. Quando seus filhos se levantam para te envergonhar. Porque eu aposto que na mente dele passava: meu Deus, como é que eu vou estar aqui pregando para uma igreja se a minha filha não me escuta? Mas porque a gente precisa ensinar a criança. Caio, que esse versículo é tremendo. Hoje eu sou mãe. E hoje eu passo por isso. De ensinar a minha filha no caminho. Não, no é o quê? Júlia, você está vendo ali? Ali é o caminho de Deus. Ali é para você andar. Não. É para você pegar a mão da Júlia e dizer assim: Júlia, você está vendo o caminho aqui que nós estamos andando? Esse caminho, no caminho. E é muito fácil, né? É muito fácil mostrar o caminho, né? Do que a gente viver, né? É muito fácil a gente falar para uma criança e ó, você deve fazer isso, né? Mas você está fazendo? Você está ajudando ela nesse caminho? Você está pegando na mão dela, como a Brenda falou, e está indo no caminho com ela, né? Porque as crianças, a gente vai falar aqui, elas aprendem através de nós. Nós ensinamos com o que a gente ensina para as crianças, né? E como é que você está moldando o caráter da sua família? Qual é o caminho que você está seguindo? Você está segurando a mão da sua família e indo pelo caminho? Porque a liderança, ela é exercida com o exemplo. E isso é muito forte porque às vezes a gente não foi ensinado com exemplo. E a gente tem muita dificuldade de ensinar com exemplo. Mas a gente precisa romper. Por isso que eu falei da gente entender a nossa paternidade em Deus. Talvez o seu pai e a sua mãe não foram pais perfeitos. Talvez diziam para você não beber e bebiam. Falavam uma coisa e viviam outra. Mas Deus, ele é o bom pai. E quando a gente entende isso, a gente fala que a partir de nós não é só bênção. Então a partir de mim também é só mudança.
A partir da minha vida também é transformação. Eu tenho uns pais sensacionais. Louvo a Deus pela vida deles. Mas eles não foram 100% perfeitos. E onde eles são imperfeitos, eu busco essa perfeição